Posso. Peraí. Então, vamos lá. Continuando aqui. Ó, então, falando do fototropismo, né? Voltando aqui. Tá aqui, ó, tá? Crescimento direcionado a um estímulo. Então, quando a luz incide lateralmente, o hormônio vai fugir para o outro lado. Ele, em grande concentração no caule, estimula o alongamento. Aqui desse lado vai ter pouco desse hormônio. Então, só esse lado aqui vai alongar, o outro lado não vai. Eu até peguei a minha cenourinha, tá? Eu tenho um estojo de cenoura para mostrar para vocês como é que seria esse crescimento. Fala, Ana Clara. Professora, pode explicar a primeira experiência? Repetir? A primeira, tá, ó, a primeira. Finge que isso aqui é um caule, apesar disso ser uma raiz, tá? Ó, a luz está incidindo aqui por cima. Se a luz ela incide aqui por cima, o hormônio que estava aqui em cima, se ele é fotofóbico, ele foge para baixo. Se ele fugiu aqui para baixo, ele em contato com as células do caule vão estimular o alongamento dessa célula. Então a planta cresce para cima. Foi? Ah, entendi. Obrigada. Agora, quando a gente fala de crescimento lateral, finge que essa parte aqui de cima é bem o ápice da planta, tá? Do caule. A luz incidiu aqui do lado. A auxina vai fugir para o outro lado, porque ela não gosta. Essas células que estão em contato com grande concentração de auxina, elas vão alongar. Mas essa daqui desse lado não vai. Então, se essas aqui alongarem, elas vão fazer assim, ó, elas vão crescendo e elas acabam encurvando na direção da fonte da luz, que é a lateral. Vê se todo mundo entendeu isso. Compara essas células aqui mais, tipo, maiores do que as outras menores, né? Porque no caule, uma grande concentração do hormônio estimula alongamento. E aqui desse outro lado vai ter, tipo, quase nada de hormônio, então ele não cresce. Ok? Então, por isso que eu posso dizer que o caule tem fototropismo positivo, porque quando ele curva, ele cresce direcionado à luz, ao estímulo da luz. Agora, dá uma olhada nessa imagem aqui de cima. Quando a luz incide lateralmente, aqui está mostrando o ápice, o caule, e essa parte aqui de baixo é a raiz. Então, eu vou representar isso daqui mesmo, é uma raiz, essa parte de baixo. Óbvio que as raízes, gente, não estão em contato com a luz. As raízes ficam debaixo da terra, né? Só que, pelo menos em grande maioria. Só que isso daqui é em casos de experimentos. Um experimento que você está colocando a luz assim em contato com a raiz. Então, essa aqui é a parte final da raiz. Se a luz incide aqui por cima, lá no caule, a auxina vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai chegar pouquinha auxina aqui embaixo e lembra, pouca concentração de auxina estimula o crescimento da raiz. A raiz cresceria para baixo, normalmente. Porque pouca auxina, por conta da luz vindo aqui de cima, a auxina fugiu, vai descendo, pouca auxina chega aqui embaixo na ponta da raiz. Então, ela cresce para baixo. Agora, se a luz está incidindo lateralmente aqui, ó, mesma coisa. A auxina, ela não gosta de luz. Aquela auxina que estava aqui, que chegou aqui, ela vai fugir para o outro lado, tá? Então, olha para essa imagem aqui. Esses pontinhos vermelhos estão mostrando a posição da auxina quando a luz incide lateralmente. Aqui em cima é no caule, aqui embaixo é na raiz. Olha como você tem uma maior concentração de auxina desse lado aqui, porque a luz estava vindo desse, né? Muita concentração de auxina inibe a raiz. Então, o que vai acontecer com as células aqui do lado? Tem muita ou pouca concentração de auxina aqui nessas células? Pouca. Pouca. Ó, a luz incidiu aqui de lado.
Finge que minha unha vermelha é auxina, tá? Tinha algumas aqui. A luz incidiu de lado, ficou muita auxina desse lado aqui e pouca desse lado aqui. Muita auxina na raiz bloqueia o crescimento, o alongamento da célula. Mas o local onde tem pouca auxina estimula. Então, todas essas células aqui que estavam em contato com pouquinho AIA, o que vai acontecer com elas? Elas vão alongar. Então, por isso que ela curva e faz tipo, deixa eu tentar fazer aqui. Ela curva para cá. Porque esse lado aqui, que é o que está representando aqui, ó. Eita, peraí. Esse lado aqui ficou em pouco contato com o hormônio comparado com o outro. Então, esse lado vai alongar, enquanto o outro não, vai continuar paradinho, a célula no tamanho que ela já era. Então, ele alonga e vai para o sentido contrário à luz. A luz estava vindo aqui, ó, lateralmente. Por isso que a raiz tem chamado fototropismo negativo, porque ela vai crescer fugindo da luz, contrária à luz. Vê se todo mundo entendeu. Dá uma olhada na imagem no geral. Alguém tem alguma dúvida? Não? De boa? Então, Professora, tá. repete essa última parte. Essa da raiz? Uhum. Ó, a luz, quando incide por cima, a auxina chega pouco aqui embaixo e ela consegue crescer para baixo, normal. Quando a luz incide lateralmente, a auxina que estava aqui, ela vai fugir para esse lado aqui, onde não está batendo luz. Ela fica muito concentrada aqui, né? E lembra que uma concentração grande de auxina na raiz inibe essas células de alongarem. Tá vendo que desse outro lado aqui tem uns pontinhos vermelhos, está mostrando que isso é a auxina. Pouca concentração de auxina aqui desse lado e muita concentração do outro por conta da auxina que fugiu da luz solar. Aquele local que estiver com pouco hormônio, as células no caule vão alongar, no caule, as células na raiz vão alongar e aquela parte da raiz que tiver muita concentração do AIA próxima, isso inibe o alongamento da célula. Então, elas alongam e acabam encurvando para cá, no sentido contrário à luz. A luz estava vindo para cá. Por isso que a raiz tem fototropismo negativo, que o crescimento dela é contrário à luz. Já o caule tem fototropismo positivo, porque o crescimento é direcionado à luz, a favor da luz. Obrigada, entendi. Nada. Então, isso daqui é quando a gente fala do fototropismo. E tem um outro tipo de movimento, que é o outro crescimento, que é o gravitropismo ou geotropismo, que é relacionado à gravidade. E assim, tem tudo a ver com a auxina também, a posição de onde que ela está, em cima, embaixo, como que é. Aqui é o contrário. A raiz vai ter gravitropismo positivo, porque ela cresce a favor da gravidade para baixo, e o caule tem gravitropismo negativo, porque ele cresce contra a gravidade, para cima. Vamos entender o que acontece. Se você pegar um vaso de planta e deitar esse vaso de planta, imagina que aqui está mostrando ele deitadinho. Aquele hormônio, gente, se a planta estava assim, com a auxina normal, se ela deita, por conta de ação da gravidade, a auxina fica aqui embaixo, né? Pensa que é tipo minha unha vermelha aqui é a auxina. Ela fica acumulada aqui embaixo. E aí é isso que está mostrando nessa imagem aqui, ó. Essas setinhas mostrando a auxina ficou acumulada aqui. Pensa que essa parte aqui é do caule e essa parte aqui é da raiz. Muita concentração de auxina aqui no caule, lembra, no caule muita concentração estimula o alongamento.
Então, essas células que estiverem em contato com a auxina, elas vão alongar e vão curvar para cima. Por isso que a planta acaba indo aqui para cima. Agora, olha na raiz. Na raiz, quando você deitou a planta, ficou muito acumulado de auxina aqui na face de baixo, né? Muita auxina na raiz faz o que com ela? Inibe ou estimula? Muito inibe. Inibe. Então, uma grande concentração de auxina aqui na raiz inibe. Em contrapartida, aquelas células da raiz que estavam em cima, elas vão estar em contato com pouca auxina, né? Porque não é um botãozinho que se aperta e foi 100% de um lado para o outro, né? Sobra um pouquinho. Aquele pouquinho que ficou aqui, no pouca auxina, estimula o crescimento da raiz. Então, aquelas células ali que estão em contato com pouco hormônio, elas vão alongar e vão acabar curvando para baixo. Então, pensa que essa é a planta. Desceu aqui a auxina. Essa parte aqui, que seria do caule, com muita auxina, estimula o alongamento. Então, ela acaba curvando para cima, tá? Agora, na raiz, essa parte aqui de baixo com muita auxina não faz nada, mas aqui em cima tinha pouquinho só. Essas células aqui de cima, elas vão acabar encurvando para baixo, porque elas alongam e acabam curvando para baixo. Então, por isso que... Professora, Oi? eu só não estou entendendo. Como assim quando você diz positivo e negativo? Cara, Sendo que positivo as é duas a estão favor. crescendo. Positivo é a favor, negativo é contra. Pensa na gravidade. A gravidade não puxa para baixo? Sim? Puxa. Tá. O caule não cresce para cima? Ah, tá. Então, ele cresce Ah, tá. contra a gravidade. A gravidade está puxando para baixo, o caule está indo para cima. Agora, a raiz cresce debaixo da terra e vai para baixo. Então, ela é positiva, ela é a favor da gravidade. A gravidade puxa para baixo e o crescimento dela é para baixo. Então, por isso que é positivo. O caule, a gravidade puxa para baixo, mas o caule cresce para cima. Então, é negativo, é contra. Foi? Foi, entendi agora. Então, eu já vi muita questão falando disso, de pegar um vasinho de planta e deitar, por que que a planta cresce desse jeito. E aí, deixa eu ver se eu acho um negócio aqui, uma imagem para mostrar para vocês, de um experimento que uma pessoa pode fazer. Tropismo. Dentro de uma caixa. Vocês poderiam tentar também. Eu acho isso muito legal. Deixa eu tentar aqui, aí eu compartilho tela, peraí. Quero uma imagem grande. Vou colocar um novo slide. Deixa eu ver se assim vai dar para ver. Acho que dá. Deixa eu compartilhar. Olha só, isso daqui é um experimento de fototropismo. Vocês podem fazer, se quiser. Aqui a pessoa pega várias caixas de sapato e cola umas nas outras. E aí abrem buraquinhos, tá vendo? Tem uma... Ou então é uma caixa de sapato só e coloca essas divisões aqui no meio com umas aberturas. Uma abertura aqui de um lado, abertura do outro e aqui do outro. E aqui em cima um local por onde a luz vai incidir. Se você coloca um vasinho com uma planta, depende da planta, né? Tem planta que não conseguiria crescer, não. Mas colocar aqui e fechar essa caixa, a luz vai estar incidindo só por aqui. E aí a planta ela vai acabar crescendo, procurando a luz, direcionando a luz. Isso é muito legal. Para a planta, coitada, é uma judiação, né? Mas para vocês verem, isso daqui é um experimento de fototropismo.
como que a planta pode crescer quando a luz incide só por aqui por cima. E no caso de... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Experimento geotropismo. Ó. Quando você faz isso daqui com a planta, você deita ela, né? Você vai conseguir visualizar a raiz crescendo para baixo e o caule crescendo para cima. Então, tem alguns experimentos que a galera faz que você consegue entender isso melhor. Deixa eu ver se eu acho um outro. Ah, e já teve uma questão do Enem. Eu vou até perguntar para vocês. Se você pega um vaso de planta e bota a planta deitada aqui, mas tem um sistema de relógio que vai girando o vaso. Como que vocês acham que vai ser o crescimento da planta? Ela cresce para cima, ela cresce para baixo, ela cresce normal? Como vocês acham? Se isso daqui está girando o vaso? Eu acho que ela cresce normal. Por quê? Porque tá girando o vaso. Ah, mas não tem, não é porque está girando o vaso, tem que ter um porquê. Por que ela cresce normal? O que acontece para ela crescer normal? Se você deixasse ela só de lado, como é que ela iria crescer sem girar? Pra cima. Essa parte aqui ia crescer para cima e a raiz ia para baixo. Se você está girando, como é que eu quero ver como é que vocês explicariam? Tá certo, ela vai crescer normal, ela vai crescer retinha, mas eu quero ver o porquê, qual a explicação para isso. Foca na auxina. O que está acontecendo com a auxina? Que quando girar, a auxina que estava de um lado vai para o outro. Aí no caule, onde tem a auxina agora vai crescer. E na raiz, onde não tem auxina agora, também vai crescer. Tipo, vai acontecer o contrário. Então, olha só, você está distribuindo igualmente. Quando você gira, a auxina não fica acumulada de um lado só. Então, por isso que a planta consegue crescer normal. A imagem da questão da prova era essa aqui, ó, Enem 2010. Ela vai girando e aí a questão perguntava justamente isso. Mas aí era porque não precisava escrever, né? Era múltipla escolha. Então, voltando aqui. Para entender fototropismo e gravitropismo, você precisa lembrar daquele gráfico da concentração. Pouca concentração do AIA estimula o crescimento de raiz, mas não faz nada com caule. Muita concentração do AIA estimula o crescimento do caule, mas inibe a raiz. Isso é importante para entender esses dois movimentos, crescimentos, né? E tem um outro que é o chamado tigmotropismo, que é por toque. Vocês já devem ter visto que algumas plantas têm as gavinhas que acabam enrolando esse suporte. Isso também está associado com a auxina, porque no caso do tigmotropismo, é engraçado porque a auxina é meio que não me toque. Quando encosta nela, ela foge. Então, vamos supor que isso daqui era uma gavinha, meu dedo, tá? E o suporte estava aqui. Quando ela encosta aqui no suporte, a auxina, ela não gosta do toque, ela foge também. Ao fugir, ela não vai estimular o alongamento das células daqui, então as células acabam alongando, aquela gavinha cresce e ela vai enrolando. E cada vez mais que ela vai enrolando, esse toque aqui estimula a fuga da auxina do local onde está sendo tocado. Então, se ela sai daquele local, ela estimula o crescimento, o alongamento de células de outro local para onde que ela foi. Então, a planta acaba enrolando ao redor de um suporte. Então, um crescimento direcionado ao toque leva o nome de tigmotropismo. E isso também está associado com as auxinas. Ela foge do local de toque, para onde ela for, ela estimula o alongamento da célula e aí aquela gavinha acaba enrolando, acaba crescendo. Então, toda vez que tocar em uma superfície de suporte, ela vai acabar se enrolando nela.
mas quase não cai tigmotropismo, não. Os dois que mais caem mesmo é o gravitropismo e o fototropismo. E aí, uma das últimas funções aqui, lembra que uma forma de reprodução assexuada de plantas, né, a propagação vegetativa, tinha estaquia, mergulhia, alporquia, várias outras. No caso da estaquia, você pode estimular o crescimento de raízes, que são raízes adventícias ou raízes secundárias também, através do utilizando o AIA. Então, isso daqui são galinhos de plantas que foram cortados. Aqui é um experimento mostrando as diferentes concentrações nesse hormônio e o que acontece com o desenvolvimento radicular. Então, naquele galho, se você tem 500 miligramas, por exemplo, de auxina, estimula já um pouquinho o crescimento de raiz. Agora, olha quando você tem 4 gramas, né? 4.000 miligramas. Olha o tanto de raiz que cresceu. Então, as auxinas estimulam o enraizamento caulinar. E, às vezes, a galera pode utilizar isso para fazer a propagação vegetativa. Para que a planta cresça mais rápido, pode utilizar a auxina para estimular o crescimento e formação de raízes secundárias. Ou raízes adventícias. A diferença de uma para outra é que raiz adventícia está saindo de qualquer outro lugar da planta sem ser a raiz principal. Então, nesse caso aqui, são raízes adventícias porque elas estão saindo do galho, não é da raiz, né? Raiz secundária sai da própria raiz. Raiz adventícia sai de um galho, sai do caule, sai de outras partes da planta. E aí, a gente vai parar aqui nas auxinas. Deixa eu só voltar aqui, porque a gente vai fazer uns exercícios. Essa aula aqui vai ser focada mesmo na auxina, porque vou pegar rapidinho aqui. No livro de vocês, página 27. Vou abrir aqui o site para compartilhar. Página 27. Atividades para a sala. A gente vai fazer 1 e 2 por enquanto agora. Sim. Ui. Saúde. Obrigada. Material didático, livro digital. Vamos lá. Vocês já estão com o livro aí, então, né? Sim. Ai, por que eu não estou conseguindo? Professor, o que é senescência? É envelhecimento. Eu ia perguntar a mesma coisa. Envelhecimento da planta. Como assim? A planta envelheceu, perder suas folhas e morrendo. Ela ir morrendo aos pouquinhos. Ah, tá. Deixa eu ver, a gente está no livro 4. A minha frente é frente 2, né? Olha essa primeira. Eu estou abrindo aqui, mas dá para eu já ir lendo aqui. Ah, pronto, consegui. Deixa eu compartilhar a tela, que aí eu acho que fica mais fácil. Olha só, essa primeira. As auxinas foram as primeiras substâncias identificadas como hormônios vegetais. A respeito das ações dessas substâncias, afirma-se: atuam no crescimento apical, estimulam o desenvolvimento do ovário em fruto, relacionam-se com a abscisão foliar e inibem a senescência e a abscisão de frutos. Qual que vocês acham que está certo? Eu acho que todas. Todas. Todas, tá? Todas estão corretas, ela faz tudo isso, eu só não comentei isso da inibe, né? Ela inibe o envelhecimento da planta e também a queda dos frutos. Aqui está dizendo, bloqueia a síntese de etileno, que é um hormônio associado com isso,
e permite que os frutos fiquem presos por mais tempo até que sejam prontos para a colheita. Então, a galera pode usar também a auxina para isso. Então, seria a letra E. Aí, isso aqui eu não consigo descer assim. Vou fazer assim. Olha, número 2. O controle do crescimento e do desenvolvimento de uma planta depende da ação dos genes das células vegetais e é influenciado por diversos fatores ambientais. A ação gênica é exercida por meio da síntese de substâncias reguladoras do crescimento, como os hormônios. Destes, os mais conhecidos são as auxinas. O gráfico ao lado revela a sensibilidade de diferentes órgãos vegetais, como raiz e caule, a diferentes concentrações de auxina. Considerando o gráfico ao lado e baseando-se em seus conhecimentos sobre fito-hormônios, é correto afirmar. Dá uma olhada aqui, ó. Ótima para a raiz, ótima para o caule. Aí a gente passa para cá. As taxas de crescimento da raiz e do caule são diretamente proporcionais ao aumento da concentração do AIA. B, o caule é mais sensível ao AIA do que a raiz. C, a concentração ótima de AIA é maior para o crescimento da raiz do que para o crescimento do caule. D, a concentração ótima de AIA para o crescimento do caule provoca inibição do crescimento da raiz. Ou a raiz e o caule do tronco têm de uma mesma espécie de angiosperma, reagem igualmente ao AIA. Eu marcaria a letra D. D, né? Concentração ótima do AIA do crescimento do caule provoca inibição da raiz, certinho. Olha essa 4 aqui agora. 4. O desenvolvimento de uma planta é regulado por fito-hormônios, compostos reguladores que atuam em baixas concentrações em sítios distantes de onde são produzidos. Os hormônios vegetais realizam a mediação de diversos fenômenos de desenvolvimento vegetal, como as podas. A poda das plantas é um trato cultural que leva ao desenvolvimento de novos ramos. Esse desenvolvimento ocorre em função da remoção da gema apical produtora de AIA. Assim, a inibição existente nas gemas laterais deixam de ocorrer e as gemas brotam. Da formação de novas gemas induzidas pelo aumento do etileno, produzido em resposta aos danos causados pela poda. Da quebra da dormência das gemas, promovida pela redução dos níveis de berilina. Da ativação do metabolismo ácido das crassuláceas, induzida pela diminuição dos níveis de etileno. Da ativação das gemas apicais, induzida pelo aumento dos níveis de auxina. Eu sei que essa aqui está falando de outros hormônios também, mas a questão certa você nem precisaria saber dos outros. Qual que vocês marcariam? A. Letra A. A, tá? Se você remove a gema apical, você tira a inibição das gemas laterais. Aí, só essas 5 agora, para a gente finalizar. A figura a seguir representa 3 lotes de coleóptilos. Isso aqui é o comecinho do caule, tá? Tratados diferencialmente. 1, fez uma lâmina de barbear fixada. 2, uma lâmina de gelatina. E o 3, intacto. Horas depois de preparada a experiência, comparam-se os coleóptilos dos lotes 1 e 2 com os do lote 3. Que letra a seguir indica corretamente os prováveis resultados obtidos? Cessa o crescimento do lote 1, crescimento igual ao lote 2 e o lote 3, né? Cessa o crescimento do lote 1, cessa o crescimento do lote 2. Cresce e curva-se para a direita, lote 1, cresce e curva-se para a direita, lote 2. Cresce e curva-se para a direita, lote 1, crescimento igual ao do lote 2 e o lote 3 e o lote 2, né? Crescimento igual ao do lote 3 e o lote 1, cresce e curva-se para a direita, o lote 2. O que vocês acham? Eu ia marcar C. Ó, cresce e curva-se para a direita, o lote 1 você tinha colocado, e cresce e curva-se para a direita, o lote 2. Aqui tem um negócio. Quando você coloca uma lâmina de gelatina, só uma explicação, a gelatina permite a passagem de substâncias. Quando você coloca a lâmina de barbear, você inibe a passagem de substância aqui, né? É uma lâmina tipo de aço, sei lá, metal. A gelatina não, a substância consegue passar de um lado para o outro. Então, assim, crescer e curvar para a direita, lâmina 1, tá certo.
porque a auxina vai ficar... Aqui não vai conseguir passar a auxina, aqui vai ter muito mais auxina do outro lado, então vai crescer aqui para a direita. Onde tem a lâmina de gelatina, não vai fazer diferença nenhuma, porque as auxinas vão conseguir passar direitinho. Então, a luz incidindo vai fazer o crescimento igual ao como se tivesse intacto. Seria a letra D. Eu falo mais disso com vocês na próxima aula. Nossa, façam os exercícios. Esses exercícios, vocês vão ver que no livro tem exercício só de auxina antes de começar os outros hormônios. Então, façam que aí vocês aproveitem e tiram a dúvida depois. O AS vai estar de boa, tá, galera? Fica tranquilo. Aí eu explico depois essa novamente, porque agora eu tenho que... Infelizmente, tem que sair. Ok?